Resolvi começar esse vídeo já conversando com vocês, porque eu acredito que esse vai ser um vídeo muito importante pra mim, porque eu vou me abrir um pouco aqui com o que eu estou pensando nesses últimos dias de fim de ano. Geralmente, no final do ano, a gente faz muito uma retrospectiva, né, do que você fez no ano inteiro, o que concluiu, não concluiu, e analisa tudo referente ao ano que está terminando. Porém, nesse ano, algo diferente aconteceu. E eu fiz uma recap da minha vida inteira, sabe? Eu fui recapitulando os anos anteriores também, não só esse que está terminando. Eu analisei o que eu comecei, o que eu não terminei, o que ficou pendente, que eu queria fazer e não fiz e caiu no mar do esquecimento. Porque a gente começa muita coisa, inicia, os planos mudam, a vida muda. E o que eu achei engraçado é por que eu voltei tão lá atrás e de repente eu parei em 2019. Porque 2019 foi o ano que eu comecei algumas coisas e não concluí. Por exemplo, alguns cursos, inglês, a minha vontade de ter um diploma e outras coisas afins, né? Eu sei que a gente muda de ideia o tempo inteiro, mas eu pensando nisso comigo, eu cheguei à conclusão de por que não dar um passo atrás, pensar melhor sobre aquilo? Por exemplo, o meu curso de técnico de enfermagem. Eu comecei a fazer o curso de técnico de enfermagem em 2019. Porém, eu não concluí. Não cheguei a contar pra ninguém o motivo de eu ter parado o curso técnico de enfermagem, porque foi algo muito triste. Hoje eu vejo com outra cabeça, outra perspectiva, mas se talvez naquela época eu tivesse conversado sobre isso com alguém, eu talvez não tivesse parado. Eu cheguei a fazer 2 semestres, 2 períodos, e já estava iniciando meu estágio, quase concluindo meu curso. E no momento do estágio, eu parei por uma infelicidade que aconteceu com a professora, né, que era provisória, e não convém dizer muito sobre isso, mas foi um acontecimento triste que talvez se eu tivesse a mesma cabeça que eu tinha hoje, eu talvez não teria parado. Inclusive foi época de pré-pandemia, foi antes da pandemia chegar. Nossa, quantos anos já se passaram, né? Então a gente muda muito. E também eu posso até dizer que tinha 19 anos, não tinha maturidade para aquilo que aconteceu. Eu não sabia lidar, então a única coisa que eu fiz foi recuar e parar, enfim. Não vou entrar em detalhes, porque eu acredito que não convém. Mas pensando nisso, eu refleti que, assim, era uma coisa que eu queria muito. Eu queria muito fazer o técnico de enfermagem. Eu sempre amei essa área no sentido de cuidar. Eu adorava essa parte de cuidar, de conversar ali com a pessoa e passar os cuidados, enfim. Então foi muito triste pra mim ter parado por motivos que hoje eu vejo que foram muito bobo, mas por não ter uma inteligência emocional na época, por não ser segura de mim e entre outras coisas, eu parei. 6 anos se passaram desde que eu parei o meu curso, comecei outros, fui trabalhar em outras áreas totalmente diferentes e, por fim, pensando nisso nesses últimos dias, eu analisei por que não voltar. Mas tudo isso foi graças à minha amiga, que me fez refletir também, há um tempo atrás, do meu curso, de por que eu parei. E aí eu jamais pensei que eu poderia retornar um dia, porque eu achei que eu tinha perdido tudo aquilo. Quantos anos? 6 anos é muito tempo. Então eu achei que eu já tinha perdido tudo aquilo, meus estudos. E foi aí que ela me deu um toque. Vai, corre atrás, olha na escola que você estudou, né? Pra ver se dá pra continuar ou se eu teria que começar do zero de novo. E outras coisas. Foi aí que eu fui atrás da escola, procurei saber e ainda tô procurando. Isso me deixou muito feliz de, nossa, é possível, mesmo depois de anos, é possível concluir algo que eu comecei. Mas por que eu tô falando isso?
por questão de estarmos tão, às vezes, perdida no que fazer da vida, que a gente esquece de olhar para trás e pensar assim, por que não dar uma nova chance? Por que não tentar novamente? Porque, enfim, vários porquês. Foi aí que eu pensei em voltar lá atrás e refletir se eu deixei algo para trás, se vale a pena refazer, recomeçar, ou se é melhor seguir do jeito que tá. Mas isso é muito pessoal de cada um, muito particular, né? Tudo tem um momento certo para tudo. Talvez há 2, 3 anos atrás eu não quisesse voltar. Eu quisesse ficar só com a internet, por exemplo. E por que não? Por que não trazer minha nova rotina aqui de estudante na área de enfermagem para vocês? Por que não? Talvez valha a pena vocês pensar, voltar um pouquinho, alguns anos atrás e ver o que mais que parou. Coisas pequenas, coisas grandes que seja. Eu usei o exemplo do meu curso, mas tem várias coisas. Por exemplo, o meu cursinho de inglês, que eu quero muito voltar a fazer, que a gente sempre procrastina ou não prioriza, fala assim, vou deixar isso de lado, depois eu volto. E não conclui. Mas é tão gratificante quando a gente pega e conclui algo que a gente realmente queria, né? A sensação de dever cumprido. E eu acredito assim que Deus tem propósito para todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Na época que eu parei, ninguém entendeu. Eu também não queria contar para ninguém o motivo exato. E enfim, a vida é assim, só que quando a gente começa a pensar que, eu não é a pessoa que tem que me entender, as pessoas não têm que entender minha vida, por que eu comecei a gravar pro YouTube, ou por que eu não vou mais trabalhar com a internet, por exemplo, pode ser que daqui a um tempo eu não queira mais trabalhar com a internet, pode ser que várias coisas podem acontecer, e é muito importante a gente ter isso em mente, que as coisas mudam, as pessoas mudam, sabe, e que tá tudo bem também, entende? Eu quero deixar mais essa reflexão, porque eu achei muito interessante. Tem até rumores de que 2026 é o ano 1, né? Então, assim, quem sabe? Você planta a sementinha que às vezes você já até começou a plantar uns anos atrás, porém não terminou de cuidar dela, né? Ao invés de sempre pensar só no agora. Eu vou fazer de acordo com o que eu sou agora. Porque às vezes a resposta também pode estar aí no que ficou lá no passado e você deixou incompleto. Então, isso pode ser um sinal para você encontrar o que você quer hoje. Porque cada dia que passa e a gente vê coisas novas, a gente fica mais perdido, né, por ter tanta coisa e, nossa, agora eu quero fazer isso, ou eu quero fazer aquilo ali que tá em alta, ou eu quero trabalhar com aquilo, nada como o pegar realmente pra fazer e entender, nossa, é realmente isso, ou não é isso, não pela visão de um terceiro, mas pela sua visão, de você pegar, viver, fazer aquilo e depois dizer, é isso, eu me encontrei. Então, assim, se você está perdido, eu espero de verdade que você se encontre, mesmo que não seja em algo que você já começou ou já quis, mas se for algo novo, que essa coisa te encontre e você consiga seguir em frente e concluir, principalmente. Por fim, que esse ano de 2026 seja um ano de novas sementes ou replantação de uma nova semente, nem sei se existe essa palavra, mas que você se sinta bem em plantar algo novo ou algo que havia começado e que seja um ano próspero, abençoado para cada um de vocês. Só não normalize jamais você deixar de viver o que você quer ou deixar de fazer o que você quer por causa do que poderão pensar, o que poderão dizer porque você abandonou tal coisa ou começou tal coisa. Ninguém sabe da sua vida, ninguém sabe dos seus passos, do seu caminho. E é isso que importa, você ter consciência de você e não se preocupar com o que os outros vão pensar das suas mudanças, das suas voltas e dos seus recomeços que sejam.